dia, Pai do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Paulo e Silvano e Timóteo. Essa carta é feita a 3 mãos. Interessante. A gente pensa muito assim, a carta de Paulo, as cartas de Paulo. Aqui é uma carta de Paulo, Silvano e Timóteo. E olha que é uma carta até pequena, escrita por 3 pessoas. Quem já fez uma carta em três mãos? Que eu me lembro, eu nunca fiz. Alguém já fez? Existem livros escritos por 3 pessoas, ou até mais. Para a igreja, que está escrito eclésia, né? Eclésia, para a igreja de Tessalônicas, ou de Tessalônicos, em Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo, graça, paz, graça para vós e paz da parte de Deus, Pai vosso, e o Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1. Senhor, graças te damos pela esta leitura, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Então, o tema para a nossa reflexão é a igreja. A igreja. Agora, está conversando com a nossa organista, né, Priscila, e estava procurando um menino que falasse de igreja. Ela disse, igreja. A igreja somos nós. É que todo mundo pensa, não é? É verdade, sim. Mas vai além disso, né? Tem um X aí para dizer o que é a igreja. Tem uma questão. O X da questão sobre o conceito de igreja, nós vamos pensar nisso hoje. Vamos lembrar primeiro o que é quando um conceito nos dá tranquilidade. Por exemplo, você tem um conceito que você fala, tranquilo, está resolvido. O que nos dá paz num conceito. O que nos causa problemas não é o que sabemos, por exemplo, sobre a igreja, por exemplo, não é? É o que temos certeza que sabemos e que, no final, não é verdade. A igreja não é só, somos nós. Tem muito mais detalhes. Isso foi quem disse, foi o Mark Twain. E um famoso, agora, recente, um livro muito famoso, 12 Regras, de Jordan B. Peterson. Jordan B. Peterson pensa no centro da questão, as coisas que são resumidas e tidas como certas. O centro é marcado com um X. Vocês já viram que a pessoa quer fazer uma coisa, faz um X, não é? X. Em um mapa, por exemplo, você quer encontrar alguma coisa no mapa, você faz um X, você vai procurar o X. A existência, o centro é marcado com X. Em um mapa, a existência naquela cruz, você já viu que o X é uma cruz? É sofrimento e transformação. Esse fato está acima de todos. Precisa ser aceito voluntariamente. Então, nós temos que... todas as coisas que você quer saber, se você faz um X, gráfico, ou então na memória, no consciente, você faz e vai perseguir aquela ideia para você ter certeza daquilo, não é? O X está, na verdade, na 4ª dimensão. Essa é a questão. Da pessoa conviver com conceitos que lhe dê tranquilidade, para que ninguém diga assim, a igreja é isso, a igreja é aquilo, aí você fica confuso, no final das contas, né? Muito bem. Pense nesse significado, tem um X, ele é restrito, porque você restringe as coisas para poder compreendê-la. Mas você, ao restringir, no caso da eclésia, você vai encontrar algumas dimensões, talvez até uma 4ª dimensão. Essa tarefa de compreensão, às vezes, trabalha no inconsciente. Digamos, trabalhando na mente, no intelecto, mas trabalhando no pneuma. Tem algo escondido que Paul Gichot,
Ele mudou para David John Show, mas ninguém quer saber se ele mudou, né? Ele brigou com o pai dele, que era um hindu, budista. Aí ele passou o nome dele de David Papou Yonggi Show. Eu conheci ele na Argentina, num encontro lá na Argentina. Então, ele fala que o inconsciente é o seu pneuma. Então, no inconsciente, onde trabalha, às vezes, as reservas, o estudo, conhecimento acumulado e tudo, fica no inconsciente. Você trabalha com isso. Conscientemente, você vai lá na biblioteca, no estoque, e traz a memória para poder você falar, estudar, conversar, etc. Então, o Paul Show dizia que o inconsciente é o seu pneuma, o homem escondido no seu coração. Existe... Aí você vê, quem é o homem? Você. Então, mas tem algo a mais do que esse aspecto exterior. O homem interior escondido no seu coração. Você tem um homem escondido no coração. Aí também é uma mulher, né? A questão do antropos, é um gênero de masculino e feminino, de dois gêneros. Antropos, o ser humano. O homem tem um ser humano escondido no seu coração. Ele pode até dizer que não. Mas, ao dizer não, ele está dizendo sim. Ele está tendo um reconhecimento indireto pela negação. Às vezes, a negação termina sendo uma forma de confirmação daquilo que se nega. A pessoa diz assim, eu não creio em Deus. Se você colocar uma vírgula, fica, não, creio em Deus. Se você tirar a vírgula, não creio em Deus. Mas se você pôr uma pausa, uma coma, vírgula em inglês é coma. Dormir um pouquinho, né? Ficar em coma. Então, por exemplo, não creio em Deus. Olha que bonito esse hino aí, né? Quem que é? Como é que é o nome? Domênica? Está no dia dela, Domênica, é o dia dela, tem o direito de falar, né? Então, pronto. Primeira coisa nessa questão da igreja é o pano de fundo. O pano de fundo é aquilo que está lá no fundo, um pano que tem um significado, tem os dizeres ocultos, nem está escrito, é apenas uma cor. Está lá o pano de fundo que vai dizer das coisas que estão posteriores, que está depois da cortina, por exemplo. O pano de fundo ele nasce com a ideia antiga entre os gregos, a palavra eclésia. Exclésia, que significa ex, de para fora, eclésia é do kalel, de chamar, é chamado para fora. Esse pano de fundo, ele dizia das convocações na Grécia Antiga, a convocação de uma assembleia numa aldeia ou numa cidade. Lá eles debatiam a forma de vida, como é que ia viver, como é que escolhia o juiz, fazia o impeachment. Fazia o impeachment. Lá, a Assembleia. Fazia o impeachment de alguém, criava política, declarava guerra, fazia tratado de paz, elegia generais, mandava eles para a guerra, elaborava estratégia como combater. Na economia, criava os impostos, designava verbas, fazia orçamento, controlava o orçamento. Aqui no Brasil não tem controle, né? Os gregos controlavam. Arrecadava 10 milhões, gastava 9,5. Aqui arrecada 10, gasta 20. Aí o neto vai pagar a conta. Criava imposto, orçamento. E tinha, antes deles fazerem a eclésia, faziam sacrifícios e orações, evidentemente, aos deuses. Não é? Tem vários, muitos deuses lá. E uma inscrição antiga foi achada em Atenas. E pode ter tido um texto que dizia assim, o texto que encontraram falava sobre Diana e tal, também em relação com Atos 18.
Caio Víbios Salutares apresentou a cidade com algumas imagens, entre elas uma de Diana. Lembra que lá em Atos tem Diana? Diana é a deusa da caça, Ceres é o deus dos cereais. Ela deveria ser mantida nos pedestais, geralmente nos teatros. E os teatros eram usados como eclésia. Eu estive no Teatro Epidauros, na Grécia. Era assim, parecia aquele teatro aqui do Bosque, muito bonito. Você jogava uma moeda no centro dele e ouvia o som lá na ponta. Você vê como é que era a engenharia antiga, né? Então, a primeira coisa é o pano de fundo, para poder entender o conceito. Ou X da questão como queira, né? A segunda parte do tema sobre igreja é que igreja ela tem também sua origem no hebraico, que não poderia deixar de existir. Imagina um assunto de igreja que viesse só dos gregos. Seria uma igreja quase grega. Na verdade, o grego influenciou muito a igreja, que com a invasão de Alexandre o Grande estabeleceu a língua grega e dominou, e se tornou uma língua científica e uma língua teológica. Se usa muito, porque já o grego vinha falando de deuses e teologia e tal, tudo praticamente no grego. Mas ela tem uma origem hebraica, que é carral. Tanto carral como eclésia significa chamado para fora. Para fora da sua casa, para fora do seu trabalho, para fora. Você sai para fora. De onde você estiver, você sai para fora. E este fora é para formar uma eclésia. Um ajuntamento, um grupo de pessoas. Roma também tinha isso, porque Roma pegou a eclésia e nem transformou em latim, deixou em grego mesmo. Transliterou como eclésia. E qualquer reunião de romanos no campo, na fazenda deles, em casa, no quartel, como fosse, era um grupo pertencente a Roma, não era uma eclésia separada. Ela fazia parte do Império Romano. E toda eclésia na Grécia fazia parte do Estado. Existia um Estado e existia a eclésia. Era a verdadeira democracia. Imagina se a gente reunisse no Brasil para eleger juiz, por exemplo. Eu garanto que esses aí não ganhavam, né? O povo, a maioria, não querem eles. Quer dizer, se fosse uma democracia mesmo, seria escolhido pelo povo, juiz, prefeito, todo mundo. Nos Estados Unidos, o xerife é escolhido pelo pessoal do bairro. Seria o melhor. Mas não uma coisa arranjada pelos poderosos e tal. Aí, fica isso aí que você está vendo aí. Então, carral era também chamado para fora. Eles vinham para fora não para expressar suas opiniões particulares. Não era cada um dizer assim, não, eu creio que Deus vai fazer aquela bagunça, não. Já existia o Estado. Quando alguém criava problema, que Sócrates criou um problema na eclésia, até legítimo. Claro, né, ele estava certo, mas aí já chamaram o Sócrates de idólatra, olha só, foi condenado. Ele sofreu uma lei magnífica, ele foi lá, ficou lá isolado, condenado a beber a cicuta. Foi uma coisa assim, pela eclésia. Eles saíam para ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus, hoje você ouvir a voz de Deus mediante a Escritura. Porque se você for ouvir a voz de Deus e não tem a Escritura, você corre o risco de ouvir outra coisa, não a voz de Deus. E tem gente que também não tem aquela ligação da palavra com o sentido de igreja, de Novo Testamento e tal. São coisas assim, fora. Então, a eclésia, ela é universal.
eclésia, igreja. Ela é universal, 1 Coríntios 10, 32. A eclésia de Deus. Está lá em Coríntios. Ela fala eclésia toteu, a igreja de Deus, é a Kahal Elohim. Igreja, ou assembleia. Kahal Zu Israel, lá de Recife, a Thelma teve lá, né, Thelma? Kahal Zu Israel é a Assembleia Rocha de Israel. Então, o equivalente para a eclésia é Kahal. Assembleia. Não tem problema, só que é uma palavra hebraica. Ela é universal. Ela é o corpo de Cristo. Você vê aqui, do ponto de vista que a pessoa diz, a igreja somos nós. As dimensões vão mostrando que não é só a igreja somos nós. A igreja é também um espaço sagrado. Desde que o homem perguntou assim, de onde eu vim, ele procurou um espaço sagrado. Para o judeu, a casa é o primeiro espaço sagrado. Por isso que as igrejas eram nas casas, no espaço sagrado. Não existia templo, primeiro século, segundo. O templo nasce com Constantino, porque o imperador, quando ele se converte, aqueles templos de Diana, de Ceres, os cristãos tomaram conta e ficou tudo rico do dia para a noite. O cidadão saía do calabouço, lá preso, todo 5 anos na cadeira, e assumia os templos de Diana lá. Agora aqui é de Deus. Daí veio os grandes templos também, né? Por isso que a igreja, ela é de Deus. Ela é a igreja de Deus, isso é universal. Você sabe o que significa igreja católica? Alguém sabe? Universal. Mas não é a universal igreja, é universal porque está em todo lugar. Igreja católica. Então ela é universal. Igreja, a eclésia de Deus. O corpo de Cristo com os ministros, sabe? A igreja, a eclésia, carral, apóstolos, profetas, pastores e mestres, curas, milagres, etc. Tal. Composição da igreja. Você vê que a igreja vai se expandindo, ela tem várias dimensões. A dimensão universal de Deus, tem a dimensão local e dos ministros que compõem a igreja. Se você disser assim, a igreja somos nós, aí você vai lá para um sertão aí, sozinho, então você fica lá debaixo de um pé de coqueiro e diz, aqui, ó, eu sou a igreja, debaixo do pé de coqueiro, não preciso construção, casa, nada. Vai cair um coco na sua cabeça, você vai morrer lá, não é? Então, não é assim. Você pode pregar numa livre, a igreja, Jesus, qual o tempo que Jesus usou? Quando ele chama Simão e André, ele estava passeando na praia. Você acha que é a primeira vez que Jesus andou ali na praia? Primeira vez, nunca passou na praia. Ele era Galileia, ele era isso mesmo, tinha que andar por ali. Jesus usava todos os espaços, embaixo de uma figueira, no monte. A eclésia, o espaço sagrado, pode ser qualquer um, mas Jesus também usava a sinagoga. Você vê que a pessoa não pode se restringir a uma dimensão, porque ele corre o risco de dizer, eu sou a igreja, mas a igreja é o templo. Não, a igreja é um corpo místico de Cristo, não está em lugar nenhum e está em todo lugar. A igreja é tudo isso. A reunião de crentes em qualquer lugar, reunidos, forma a eclésia. Nós somos eclésia porque as pessoas vêm e se reúnem. Eclésia, chamado para fora. Se você ficar na sua casa, tem muita gente que fica em casa. Por quê? Porque exatamente pelo conceito deteriorado e o conceito unidimensional de que a igreja somos nós. E aí que está. É aquele negócio que o Jordan disse. A pior coisa é que a gente pensar que está certo e, no fim das contas, está errado. Você fala assim, a igreja somos nós. O Jordan, que é um dos grandes escritores do momento, o problema não é o que nós acreditamos que está certo, é que nós acreditamos que está certo, mas está errado. A igreja somos nós, está certo. Então, eu vou ficar em casa,
me abanando lá, assistindo o jogo do Corinthians, né? E o do Esporte Clube do Recife, que é o grande time do Brasil. Você ficar lá, se abanando, assim, ó, eu sou a igreja. Gol! Ah, que beleza! Eu sou a igreja. Oh, não preciso reunir com ninguém, eu me reúno comigo mesmo, porque eu sou a igreja. Conceito que é verdadeiro, mas que, no fim, está errado. Por quê? Porque você faz só uma dimensão do conceito de igreja. Quando você vive esse conceito, evidentemente que você termina laboreando em erro. Você diz, eu sou a igreja, portanto, eu reúno sozinho, eu com eu mesmo, rezo comigo mesmo, aí você vai terminar rezando o credo, o Pai Nosso, mas não, você reza a Ave Maria e nem vai saber mais o que está fazendo, porque você está ali, está morto. Né? Por quê? Porque você não tem as outras dimensões. É igual você dizer, ser humano é ser humano. Mas quais são as dimensões do ser humano? A carcaça, o pensamento, a voz, a alma, a mente, o espírito, o corpo. Quais são as dimensões? Não são mais ou menos 3? Na hipótese judaica, o nefesh, 2. Na hipótese grega, não é 3? Corpo, alma e espírito, soma, pneuma, psique, 3. O homem é 3 dimensões, a igreja talvez 4 ou mais. As coisas não têm só uma dimensão. Você dizer, aquilo é assim, e pronto, acabou. Não é, você vai ter que ver quais são as dimensões daquilo que você diz que é algo. Você tem sempre que procurar achar o X da questão. É uma cruz, que diz Bejorda. Nela tem sacrifício e sofrimento. Digamos que o X, no fim das contas, aponta para Jesus, o X da questão. O X da questão sempre exige um esforço mental, sofrimento. Pesquisa e dedicação, às vezes esforço físico, é o X da questão. O X da questão, Jesus na cruz, é um X, não é? Uma cruz. Não está oculto ali um sofrimento? Então, você olha para Jesus, diz, Jesus, aí uns dizem assim, o judeu diz, ele é só humano. Não viu as outras dimensões. Os ebionitas, que é uma das primeiras seitas de Jesus, do tempo de Jesus, dizia que Jesus era humano só. Mas usavam o Evangelho de Mateus, modificado, que nem fez o Russelista e os TJ, né? Eles modificaram o Evangelho de Mateus de forma que Jesus aparecesse não com a origem divina. O Evangelho de Hebreu, de Mateus, modificado para os ebionitas. Os judeus também têm dificuldade de aceitar Jesus. Os muçulmanos nem se fala. Então, você olha para Jesus, você diz, Jesus é ser humano? Você fala? Não, é humano. Mas depois você não diz, pela segunda vez, Jesus é divino? Não diz? Diz, Jesus é divino. Já tem 2 dimensões. E Jesus, ele compreende a própria presença de Deus. E ele enviou o Espírito. Ele não é o Espírito Santo, mas ele tem todo o poder do Espírito Santo. Olha a dimensão de Jesus. É apenas um carpinteiro? É a questão. Que disse um escritor, um livro interessante, muito mais que um carpinteiro. Eu dei esse livro aí para o Sérgio Roxo da Fonseca, que é o meu professor de direito penal, direito usual na faculdade, e ele era um católico, eu dei de presente para ele, muito mais que um carpinteiro. Ele é cliente de uma banca ali na Avenida Independência. Do Mauro. O Mauro é um amigo meu que vende revista. Eu passo lá, de vez em quando, paro na banca cumprimentar o Mauro. Você indo
na Independência, no lado direito, antes de chegar no Pão de Açúcar direito. É o Mauro. Então, você vê a segunda parte da igreja, da eclésia, ela também é carral, no hebraico. É interessante você saber isso, porque ela nasce lá nos primórdios, nas raízes dos Pentateuco, está lá, carral, assembleia. Existia entre os hebreus lá, os judeus faziam uma assembleia para fazer o mal, sabia? Reunia lá, fazia uma assembleia, vamos fazer umas coisas erradas lá, matar alguém, né? É igual você fazer jejum para poder matar alguém. Você é um pessoal lá que fez uma eclésia, vamos fazer aqui um regime aqui, ó, até matar Paulo. Morreu de fome, com certeza, porque Paulo não morreu. Foi só uma assembleia para coisas indevidas. A terceira parte da eclésia carral, é aquela parte que você vê. É assim. Não importa muito a primeira, terceira e quarta parte, né? Essa sequência de pensamento, as dimensões do carral, da assembleia, lembrando que é a palavra hebraica, né? Carral de Israel, Assembleia Rocha de Israel, lá de Recife, eu estive lá. Então, essa dimensão humana, você vê que Paulo, ele trabalhava com essas ideias. Por exemplo, a igreja que está da Tessalônica, era a igreja que estava na Tessalônica, era um aspecto humano. Depois, Corinto fala, é uma outra dimensão. A igreja de Deus que está em Corinto, ela está em Corinto, é humana, mas ela é de Deus, está em Corinto, é a segunda dimensão da igreja. Aí é tal coisa, a igreja que está em Ribeirão. A pessoa não pode levar as últimas consequências, então, a igreja é a igreja que está em Ribeirão. Tem um grupo que pensa assim, em Ribeirão mesmo. Muitos anos atrás, até eu participamos de um concurso musical, eu e a Alana fizemos uma música. Você imagina só, uma música bonita. E eu e ela cantamos. Você cantou também? Acho que ela cantou comigo lá. Era um festival de música. Eu também fiz uma. Falei, fiz também. De um grupo que tinha, inclusive um grupo de pessoas, de jovens, cá entre nós, 95% desses jovens que faziam a igreja local em Ribeirão Preto eram filhos de ricos. Do 9 de julho para cima, para cá e para lá, mais ou menos. Aquele Marcelo que estava lá em Miguel Lopes, ele era dessa igreja, ele vinha conversar comigo. E eu visitei esse pessoal. Para a igreja, eles tinham esse conceito radical. A igreja é a igreja que está em Ribeirão, e a igreja que está em Ribeirão somos nós, ele falava. Eu falei, mas eu também estou. E essa dimensão unidimensional da igreja que está em Ribeirão, e a que está em Ribeirão é só eu, você isola todos os outros. Aí você incorre em erro, que as dimensões são várias. Não é só, por exemplo, a igreja que está em Ribeirão. Eu, que estou numa igreja que se chama Igreja que está em Ribeirão, falei para ele, quando você diz isso, você criou uma denominação, a igreja que está em Ribeirão. Não, a igreja local, você criou outra denominação. Se igreja local é só você criou uma denominação que se chama Igreja Local, do Otmani. Então, a igreja de Deus que está em Corinto, era a mesma igreja que estava na Tessalônica. Não era diferente, não era outra. E tem a terceira dimensão, que é a igreja local, que era nas casas. Está lá em Romanos, por exemplo. Era Carral Beit Carral, a igreja que estava na casa. Essa na questão de igreja local, essa é a raiz do significado da igreja que está no local. Aonde? A igreja que estava em Corinto, que está em Ribeirão, que está em todo canto. A igreja que está nas casas, diz lá em Romano. Ela é apresentada em 3 dimensões. E olha que vai mais, né? Por exemplo, igreja, Cristo é o cabeça da igreja, em Éfeso. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja sujeita a Cristo. Você vê que vai criando dimensões aí,
mais profunda. A igreja que está submissa a Cristo já tem uma dimensão mais profunda. A igreja que está na Tessalônica, a igreja Eclésia Total, igreja universal que está no mundo, a igreja local, e as pessoas fazem parte da igreja local, e vai aprofundando em dimensões interiorizadas. Por exemplo, a igreja que está na Tessalônica é uma primeira fase, a igreja que está na cidade é a segunda, depois vem outras dimensões, a igreja que está no coração, e essa igreja tem um cabeça que é Cristo. Você vê que vai se aprofundando em dimensões interiores a questão da igreja. Não é apenas assim, eu sou a igreja, e vai ver jogo de futebol no domingo, vai não sei o quê, não tem espaço sagrado, não tem nada. Tudo na vida religiosa se resume, irmão, em ter espaço sagrado, que é o espaço sagrado. Você pode fazer café lá na sua casa de bermuda, mas aqui você não vai vir aqui de qualquer jeito. Certo? A pessoa diz, mas não importa. Não importa sim, quem vai em praia? Você não vai vir com roupa de praia. A pessoa diz, não tem nada a ver, paletó. Não. Então tá, vem pregar de pijama, tal, né? Ou vem de nada, vem só de short, ué. Não tem problema. Já que não faz questão, não tem problema. Tem sim, cada local é um local, o espaço sagrado é diferente. Sempre houve espaço sagrado. Então, Ivan, a igreja sujeita a Cristo. Ela está sujeita a Cristo. Se ela está sujeita a Cristo, ela não é aquela dimensão que você quer que seja. Ela está sujeita a Cristo. Então, não é como você quer. Jesus não tem nenhuma orientação de Jesus. Por exemplo, o ser humano é o ser humano, ele pode ir na igreja como ele... Adão, ele usava uma roupa de parreira, né? Alguém vai fazer, para ser bem original, então você pode se vestir com parreira de uva. Mas ninguém vem, nem sequer vai em lugar nenhum. Então tem suas... Cristo é a cabeça da igreja. Então a eclésia, ela é humana, a eclésia é de Deus, a eclésia é nas casas, ela é local, e Jesus é o cabeça da igreja e o cabeça na sala de jantar. Por que você vê que esse negócio de reunir para jantar era tão importante? Porque era a hora da reunião. Vamos ficar de pé. É do N. Maxwell Wright, 1849 a 1931. Interessante essas datas, né? 14 anos mais, eu nasci. 14 anos depois dele fazer esse hino. Só, né? Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Isso. Senhor, abençoamos o vinho, símbolo do teu sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado. Abençoamos o pão, símbolo do teu corpo, dado na cruz do Calvário para
perdão do nosso pecado para nos dar vida, nós te agradecemos. Amém. Algumas coisas são tangíveis, e que não o pão. Quando Jesus fez isso, as pessoas ficam pensando, mas o que ele disse? E houve uma discussão com Calvino e com Lutero sobre essa questão do que Jesus disse. Lutero, tem muita coisa que Lutero fez, que nem aquela carta contra o judeu lá, que é um absurdo, mas ele falou muita coisa, é claro, interessante. Né? Ele disse assim, Jesus disse, isto é o meu corpo. Aí a pessoa vai fazer teologia e diz assim, não, mas ali depois ele conversou com o discípulo e falou que não era bem assim. Não, ele disse isso mesmo. Depois Paulo disse que é em memória, porque é claro, Jesus ali estava vivo, depois ele estava morto, subiu para o céu, era em memória de tudo aquilo, não é? Em memória de mim. E Jesus fazia em memória de mim. Mas quando ele disse, falou assim, isto, olha, é difícil. Você, até mesmo de aceitar isso intelectualmente. Se eu dissesse assim, ó, isto aqui, isto é meu corpo, você diria, não é, é um pão. Né? Mas se Jesus dissesse para você, isto, o quê? Esse pão, isto é meu corpo, você diria o quê para ele? Não é. Você diria? Não, você diria, amém. Ou você diria assim, não, Jesus agora escreve um livro com 355 páginas, explicando por que isto é meu corpo. Depois que você lê 355 páginas, dizendo que isto é meu corpo, você chega à conclusão que não é. Porque é questão de dogma. Então, isto é meu corpo, encerrou o assunto. Na igreja, como disse Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, a propósito, é um católico, não é protestante, mas só que os protestantes leem mais do que os católicos. Chesterton. Ele dizia o quê? Que é uma questão de dogma. Sabe o que é um dogma? É uma afirmação que você não tem como contestar. Você acredita. Igreja é assim mesmo, é cheio de dogma. O batismo nas águas, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não vê nenhum dos três batismos, ele diz que foi. Não é? Igreja é assim. Então, isto é o meu corpo, disse Jesus. Então, Paulo disse, fazer isso em memória de mim. Este é o corpo de Jesus, o pão, símbolo do corpo de Jesus, e o corpo de Jesus dado por nós, comamos dele, sejamos agradecidos. Este é o vinho, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Este é meu sangue. Bebei, sede agradecidos. Eucaristia é ações de graça. Levanta a mão e diz, graças te dou ao Senhor, pelo perdão dos meus pecados, pela salvação da minha alma, pela salvação dos meus irmãos, pela salvação de todos aqueles que creem no teu nome. Graças te damos. Comemos do corpo, bebemos do sangue e pertencemos a Jesus. Amém. Podemos sentar. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica, vivifica
nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Terminamos dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém.